Então, creio que estaremos prontos para iniciar a audição. Peço aqui a atenção dos grupos parlamentares. Vamos iniciar a audição. Boa tarde a todos. O meu nome é Sandra Pereira. Eu sou a relatora da petição que deu entrada, cujos signatários estão aqui presentes, alguns, e que será o objeto aqui da nossa audição. Nos termos regimentais, nós temos sempre de promover a audição dos peticionários, portanto é uma diligência que estamos a fazer, não é no âmbito da Comissão. Foi disso dado conhecimento a todos os grupos parlamentares e naturalmente que estão aqui alguns grupos parlamentares presentes, por acaso até me parece que estarão todos, agora estarão todos. E, portanto, antes de mais, quero naturalmente saudá-los, dar as boas-vindas à Assembleia da República e dizer que estaremos a promover esta diligência nos termos regimentais e depois, após a mesma, iremos fazer, neste caso sou eu mesma, porque sou a relatora, um relatório sobre a petição e sobre as vossas pretensões objeto da petição, que depois irá ser, tendo em conta o número de peticionários, irá ser discutida em plenário e depois os grupos parlamentares tomarão as iniciativas parlamentares que entendem adequadas à questão. E, portanto, novamente agradecer a vossa participação. Esta é uma matéria que nos parece absolutamente pertinente e que tem estado, infelizmente, na ordem do dia. Vou só explicar aqui a metodologia, portanto, eu inicialmente darei a palavra aos peticionários, creio que é o Sr. Jaime Mendes que usará da palavra por 10 minutos, se quiser até partilhar ou alguns dos seus colegas fazer algum comentário adicional, basta só nos advertirem disso mesmo e claro que passaremos a palavra e depois ouviremos os grupos parlamentares que colocarão questões ou comentários e depois novamente daremos a palavra por 5 minutos para responder. Certo? Muito bem. Então, iniciaríamos aqui, darei a palavra de imediato ao Sr. Jaime Mendes para dizer o que entender relativamente aqui à petição objeto de análise. Muito obrigada. Muito obrigada por nos ter recebido rapidamente, no fundo. E pronto, eu não vou gastar os 10 minutos, depois gostava até que um dos subscritores, que é o Dr. Paulo Coelho, depois complementasse aquilo que eu vou dizer. É o seguinte, quer dizer, este problema da violência aos profissionais de saúde é um problema já antigo. E agora, no fundo, é um bocadinho que acontece muito na nossa maneira de ser em Portugal, é que isto só acontece aos outros, não é? Por exemplo, eu fiz a minha formação na Suíça, por razões que não vou agora aqui dizer, e já na altura em que regressei, portanto em 74, lá havia muita questão falava-se muito já da violência aos profissionais. E quando cheguei aqui, levantei isto é só para informação, para compreender. Quando me candidatei a bastonário da Ordem dos Médicos, que perdi as eleições em 2011, que havia 4 candidatos, se não me engano, 4 ou 5 candidatos, quando levantei o problema, ninguém pegou e toda a vez isso é um exagero, em Portugal não há isso, as pessoas são bem educadas, etc, etc, etc. Aliás, o mesmo se tem passado com vários casos, entre eles também os maus tratos infantis, não é? Que só mais tarde é que disseram, afinal os portugueses também fazem maus tratos aos filhos. Pronto, enfim, temos que viver com o país que temos e nesta altura que
desculpe, estão a ser feitos na Direção-Geral de Saúde, o apoio às vítimas e, no fundo, este pedido ao Parlamento, que é onde se faz as leis, era realmente a feitura das leis, num modo, pronto, que se conseguisse dar a este tipo, agravar as penas a estes tipos de crimes e ameaças de ofensas corporais, que estão tipificadas na lei penal, mas pô-las, no fundo, um bocado como se fosse a comparação da agressão às vítimas de violência doméstica. Pronto, nós, para terminar, diria que consideramos que são crimes contra a liberdade pessoal dos profissionais de saúde, que carecem, portanto, de uma punição específica que proteja estes profissionais e desincentive os prevaricadores com uma punição adequada. Penso que o Dr. Paulo, que se ainda tem tempo, não é? Penso que o Dr. Paulo Coelho terá mais qualquer coisa a acrescentar, porque também teve a estudar este problema e foi um dos promotores também desta petição. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado por nos terem recebido, de facto, e vou ser muito breve, embora o Dr. Jaime Mendes já tenha resumido de uma forma assertiva grande parte da problemática, vou elencar aqui 3 problemas de base que eu julgo que merecem uma observação à distância, são estruturais, porque levam a isto, nomeadamente a falta de condições atuais nos locais de trabalho. Temos falta de tempo para estar com os doentes, nomeadamente, é uma situação que nos preocupa. Há um excesso, uma dificuldade também de realização de exames e tudo que se acumula, as pessoas esperam muito tempo e isso também dificulta a vida dos utentes e que depois se reflete da forma como interpretam a relação humana médico-doente, porque quem está no frente a frente é o profissional. Depois, a própria sociedade em si, nestes últimos 10 anos, desde a última crise da última década, degradou-se, as condições económicas das pessoas sofreram alterações significativas e isso leva a que pessoas cada vez mais tenham algumas dificuldades acrescidas e que leva a situações humanas muito pesadas para essas pessoas. E disto tudo resulta que grande parte deste embate dá uma situação que nos médicos e nos enfermeiros, nos profissionais de saúde em geral, todos têm ouvido falar, que é o conceito do burnout, da exaustão, em que as pessoas estão por realmente grande dificuldade e na sua capacidade de trabalho. Isto é estrutural e não é exatamente o fundamento da petição, mas é o que leva um pouco a justificar tudo o que nós temos aqui. Do ponto de vista de medidas práticas e do dia-a-dia, as mais concretas, julgo que temos, além, obviamente, da justiça ter um caráter mais prioritário, sendo os crimes, mesmo que sejam qualificados, muitas vezes demora muito tempo a ser avaliados e os processos são longos. Se tivessem a prioridade que tem a equiparação à violência doméstica, com o caráter quase das pessoas serem detidas e submetidas imediatamente a um julgamento, seria garantidamente, quanto a mim, um aspecto bastante relevante nesta situação. Tal como as condenações que surgissem deveriam ser tornadas públicas. Acho que é obrigatório que quem agride um profissional de saúde ou um professor, ainda estamos aqui no outro campo, acho que deveria ser publicitado que aquela situação ocorreu. E isto acho que é fundamental para nos ajudar um pouco. Depois, situações mais fáceis ainda de concretizar. Devia ser obrigatório que a segurança das instituições de saúde fossem proporcionais às dimensões da unidade. Nomeadamente, tem que haver polícias e pode haver seguranças, eventualmente privados, mas o número de polícias e de segurança tem que ser adaptado a cada instituição. Não é possível um pequeno centro de saúde ter o mesmo número de segurança de um grande hospital. E a polícia é fundamental estar presente em número determinado, porque é o único que tem capacidade de detenção e de exercer a autoridade. O outro aspecto, que também já foi falado várias vezes, mas nunca foi, parece-me ainda suficientemente concretizado, os célebres botões de pânico, que pelo menos têm um caráter dissuasor importante e ajudariam seguramente
naquela relação médico-doente, às vezes que é feita num consultório, todos nós sabemos, num espaço fechado, muitas vezes é 1 a 1, às vezes não é bem 1 a 1, isso é outro problema, e poderíamos lá chegar, pessoas que prevaricam ou que têm comportamentos mais agressivos, eventualmente não deveriam entrar, se não sozinhas, isto é, não devem trazer acompanhantes, às vezes nos consultórios nós temos, sou eu e aparecem-nos 3 ou 4 pessoas, nós não sabemos as intenções quando as coisas... Portanto, esse tipo de situações devia ser acautelado, e há quem considere como muito útil e factível, não é muito difícil, mas, no entanto, às vezes pode ser estranho, e que é a reconfiguração dos consultórios. Todos vós que foram a um consultório estão habituados que o médico está do lado de uma secretária, a porta entra, cumprimentamos a pessoa senta-se à nossa frente e a porta está do lado de lá. A reconfiguração dos consultórios com os botões de pânico poderia rapidamente ajudar, pelo menos, a criar em que o médico ficasse do lado da saída e não do lado... Eu acho que isto é muito fácil de fazer, é uma medida relativamente elegante, e acho que essa seria uma coisa que poderia ser recomendável. E depois, acho que a condenação dos atos de violência, esta para mim é pedra de toque deste assunto, não deve ser um assunto meramente da tutela a dizer em nota de rodapé, às vezes no site do Ministério da Saúde, que lamentamos profundamente qualquer ação contra profissionais de saúde. Dito laconicamente desta forma é muito pouco. Acho que isto tem que passar por um patamar superior de condenação. Julgo que isto é um assunto de Primeiro-Ministro, aliás, eu diria que é um assunto de Presidência da República, inclusivamente. Acho que é normal que a cidadania seja promovida os mais elevados magistrados da nação, devem promover o mais possível que a violência contra os servidores do povo, basicamente, não é? Qualquer médico, professor, as pessoas que estão devem ter acautelados. E tem garantidamente mais impacto se o Primeiro-Ministro ou o nosso Presidente da República condenarem os atos de violência de uma forma veemente e não estritamente nos sites. Aliás, só relembrando uma coisa que tem alguma importância e que talvez possa ser como nota de final, porque julgo que vai ser, parece-me, mexida de novo a lei da violência. Há 3 anos, o nosso bastonário Miguel Guimarães, logo numa das primeiras ações que teve, foi inquirido, estava-se na altura a discutir, julgo que era a lei da violência, quais eram as condições que deviam ser prioritárias da lei da violência. E a própria Ordem dos Médicos, por ele, solicitou que fosse considerado, nessa altura, os atos contra profissionais de saúde, e não tenho a certeza que terá falado em professores também, como prioritário. E isso não foi consignado na lei. Acho que isso seria extremamente útil também. Pronto, tenho tudo. Já disse. Muito obrigado. Já agora, desculpa, é um cartaz que os ingleses puseram que a escolha é sua, ou é tratado por um profissional de saúde, ou então por um polícia, não é? Já agora deixe-lhe ficar, tira-lhe esta cópia, não está muito boa, mas enfim. Temos que falar dos ingleses. Vamos então anexar aqui à documentação. Quero agradecer naturalmente a vossa exposição e dizer que isto é de facto uma matéria pertinente e complexa. Vou iniciar aqui a ronda pelos grupos parlamentares. Darei de imediato a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenha a bondade. Senhora Relatora, senhores peticionários, antes de mais, muito obrigado por não só apresentarem a petição, mas por estarem aqui hoje e por nos darem realmente esta informação. Pois a senhora Relatora fez já a referência de que nós estamos cá para ouvir e para perceber efetivamente as necessidades e aquilo que é necessário fazer relativamente à legislação que está em vigor. Sabemos que há alguma legislação que já vai protegendo algumas situações, mas que se calhar é necessário quer aprofundar, quer especificar relativamente a determinadas matérias. E nesse sentido, eu devo dizer que, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estamos aqui para ouvir e para perceber as necessidades e, naturalmente, juntamente com os outros grupos parlamentares, avançarmos com esta petição e, eventualmente, um projeto ou uma iniciativa, no sentido, então, de aprofundarmos as questões que estão em causa. Embora, como falou o senhor, e peço desculpa, Carlos Santos... Paulo Coelho, peço desculpa, há, de facto, matérias que
envolvem esta situação e que não têm só a ver com a questão da penalização ou do aumento da criminalização. E, portanto, há medidas preventivas que podem ser tomadas e que podem eventualmente trazer também benefícios para evitar que, hoje em dia, tudo possa ser penalizado. E, de facto, o que nós queremos, penso que em termos de sociedade, é que não se chegue à situação da violência e se possa, eventualmente, encontrar medidas que sejam medidas preventivas para evitar não só que os tribunais estejam cheios, mas que as pessoas sejam agredidas de qualquer forma, quer verbalmente, quer fisicamente. E, portanto, iremos naturalmente tomar em devida consideração. Eu não vou alongar muito, porque acho que a palavra está do lado dos senhores, que são os peticionários, e, portanto, ouvir efetivamente as preocupações e, naturalmente, como já referi, juntamente com os outros grupos parlamentares, iniciarmos depois aqui algumas propostas legislativas no sentido de colmatar essas necessidades. Embora, continuo a referir, que a questão preventiva é talvez a melhor, porque, naturalmente, tentará evitar que não só o aumento das penas possa, eventualmente, não trazer a necessária calmaria a este tipo de questões, mas realmente que esteja aqui para tentar obstar a que se chegue a estas situações limite, como infelizmente ultimamente tem vindo a acontecer, e é de facto uma situação já, eu não diria recorrente, mas mais recorrente do que aquilo que seria necessário verificarmos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou então dar a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Artur Soberal de Andrade. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sra. Relatora, caros peticionários. Foi um gosto podermos contar com a vossa presença e com aquilo que nos transmitiram o Sr. Jaime Mendes e o Sr. Paulo Coelho, porque confesso que fizeram uma abordagem que, na nossa avaliação, Grupo Parlamentar do PSD, é extremamente correta. Ou seja, abordaram as causas que estão a montante destes acontecimentos que não deviam verificar-se, nomeadamente insuficiências que se verificam no Serviço Nacional de Saúde, dificuldades e dramas que as pessoas atravessam, a par de alguma perda do valor do respeito, que nestas situações também causam algum aquecimento que é exagerado e injustificado. Pareceu-me muito correto que tivessem feito essa abordagem. E depois também queria realçar o facto de que, se é verdade que todos nós, até enquanto seres civilizados, por maioria de razão, estando no órgão de soberania, temos que ser contra qualquer forma de violência, obviamente, quando não há sequer qualquer fundamento para que ela se manifeste, e especialmente, e por maioria de razão, quando é contra profissionais que nos tratam da saúde. Ou seja, se há alguém que deve ser destinatário da nossa simpatia, ao invés da nossa raiva, são as pessoas que nos cuidam, não é? A quem nós recorremos quando estamos aflitos. Portanto, da parte do PSD, tudo o que aqui foi expresso vai ser objeto de séria reflexão e uma reflexão que seja útil, ou seja, que produza resultados. Se é verdade que, em termos de moldura penal, as matérias são mais sensíveis, porque é preciso ponderar bem até que ponto é que poderá ter algum efeito útil, um agravamento, e a ver em que medida é que ele deverá ser quantificado. A verdade é que falaram também questões que me parecem, a nós, que nos parecem ao PSD, muito simples, fáceis de executar e que podem ter resultados imediatos. Estou a referir concretamente, e a título exemplificativo, a questão da publicidade do que acontece a quem infringe e a celeridade no tratamento das questões. Por exemplo, esses dois apontamentos que aqui foram referidos é algo que, no entendimento do PSD, se pode desencadear muito rapidamente, que nos parece absolutamente consensual. Não se nos afigura que possa haver alguém contra ou que levante dificuldades em qualquer espectro partidário quanto a essas questões, que penso que no imediato podem produzir efeitos. Obviamente, se houver um tratamento célebre de condenação e de consequência relativamente a quem tem esse tipo de comportamentos e eles forem levados ao conhecimento da população em geral, só isso já produzirá algum efeito. E, portanto, para além da questão das molduras penais e de mexermos nisso, o PSD irá equacionar todas estas vertentes
estar atento a todas elas, refletir muito sobre as mesmas, tratá-los com a dignidade que merecem e, portanto, há esse compromisso que é aqui assumido de que vamos pegar este assunto em mãos com todo o empenho. E mais uma vez, finalizando, agradecendo o contributo que muito nos honra a nós, órgão de soberania, e a cada um de nós em particular. Estou certo que todos subscrevemos este agradecimento. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Darei agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sra. Relatora. Vamos ver se eu não dou cabo aqui do equipamento. Bem, muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada. Realmente partilhamos este agradecimento pela exposição que foi feita. Eu devo dizer que da parte do Bloco de Esquerda acompanhamos evidentemente as vossas preocupações e estamos solidários e compreendemos aquilo que muitas vezes é fator que proporciona e que promove estas situações de violência. Qualquer medida de prevenção ou de combate que se faça nesta área nunca pode ser desligada daquilo que é a base, não é? Que é o caldo onde isto tudo acontece e que é efetivamente, como muito bem disse o doutor Paulo Valeixo Coelho, sabemos bem das dificuldades das condições de trabalho muito precárias que a maior parte dos profissionais, eu diria a esmagadora maioria dos profissionais neste país enfrenta, não é? Seja em unidades de saúde, seja em unidades de saúde de saúde de proximidade, portanto mais pequenas, seja nos hospitais, seja onde for. E, portanto, sabemos bem que condições de trabalho, muitas vezes com infraestruturas degradadas, sem espaços, com médicos que têm um número de utentes completamente ingerível, que não têm tempo, como bem foi dito, para os utentes. Também sabemos do outro lado. Sabemos muitas vezes do desespero de quem está doente e dos seus familiares e dos atrasos e das esperas e das listas de esperas e, portanto, isto é o caldo perfeito para estas coisas acontecerem. Estas coisas têm que ser tratadas, não é? Isso implica, evidentemente, na nossa opinião, investimento na saúde, especialmente, como devem já conhecer a posição do Bloco de Esquerda, no Serviço Nacional de Saúde. Mas, de qualquer das formas, e tendo em conta também aquilo que já foi dito, estas medidas que já foram avançadas também me parecem... Parece-me que não haveria muita dificuldade de as implementar, tanto no que respeita à reconfiguração dos gabinetes de atendimento, como às questões do botão de pânico, como às questões, enfim, da organização das próprias unidades ao nível da segurança. Parece-me que seria uma coisa, enfim, relativamente fácil de fazer, ou pelo menos rápida de fazer. Mas eu queria deixar aqui 4 perguntas e eu vou desde já pedir-vos imensa desculpa. Eu sou deputada da primeira comissão e para onde esta petição veio e estávamos a ver se seria o deputado da saúde, o Moisés Ferreira, que viria ou eu, mas ele de facto teve que ir para a RTP e, portanto, não pôde estar aqui presente. Eu também já tinha outro compromisso e terei que sair, não poderei ficar para ouvir provavelmente todas as respostas, mas temos aqui o assessor da área da saúde do Bloco de Esquerda, ele ficará a ouvir depois as respostas, porque eu tinha realmente aqui 4 perguntas para colocar. Uma delas é se realmente existe, para além daquilo que já foi aqui dito, se têm conhecimento de que existem nas unidades de saúde já implementados planos e programas de segurança específicos para estas situações. Ou se há unidades de saúde em que isso, enfim, que isso exista, noutras não, não sei se poderá ser uma coisa disseminada ou não, e portanto se há algum tipo de procedimento já implementado de segurança dos profissionais para que se saiba se aquilo que existe, se não existe, ou se aquilo que existe não está a funcionar, ou em que é que não está a funcionar. Se têm conhecimento de serem feitas algum tipo de avaliações de risco, especialmente socioocupacionais, enfim, ou
onde é que acontecem mais, onde é que é mais provável, onde é que há mais probabilidade de acontecer, ou em que serviços, enfim, em que horários, toda essa avaliação. E, por fim, se têm conhecimento, se existe algum tipo de apoio para essas situações, quando elas acontecem, posteriormente, se existe algum tipo de apoio jurídico, de saúde e até a nível psicológico para as pessoas, para os trabalhadores e outros, não é? Portanto, há vários médicos e vários trabalhadores que possam ser alvo dessas agressões e dessas situações de violência. E era isto. Muito obrigada pela atenção. Não, é porque estava desdobrado, sim, pronto. Era as medidas de prevenção e os planos e programas, sim. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Também aproveito só para informar os senhores peticionários que, naturalmente, as audições são gravadas e que depois os senhores deputados têm sempre a oportunidade de, não ficando para o fim, ver as vossas respostas e, portanto, a audição está gravada e ficará disponível no site do Parlamento. Tem agora a palavra, então, o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, Sr. Deputado João Dias. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sra. Relatora. Cumprimentar a Sra. Relatora e os Srs. Deputados. Cumprimentar na pessoa do Dr. Jaime Mendes toda a delegação que o acompanha. Dizer que o ouvimos com muita atenção. É mesmo uma matéria complexa e, tal como disse, não é recente. É uma matéria que tem já longo historial. Não tinha acompanhado o mediatismo que tem tido e por isso tem havido aqui mais alguma sensibilidade por parte não só da sociedade civil, como também de outras entidades responsáveis perante a problemática que é de facto complexa e é preciso abordá-la com seriedade e é preciso também ter em consideração que as medidas a serem tomadas, perceber o alcance dessas medidas e os efeitos dessas medidas. Nós entendemos que devem ser repudiados veementemente todas as agressões a profissionais, aliás, dizemos a qualquer ser humano, que os profissionais, sejam eles de saúde ou outros, incluídos. É uma exigência por parte do Serviço Nacional de Saúde ou das organizações das instituições criar condições para que possam exercer a sua atividade profissional em segurança, em tranquilidade e que o possam fazer de uma forma a que o exercício seja efetivo e correspondente àquilo que são as suas competências. Continuamos a achar que o SNS, e é aqui uma preocupação que nós temos, que é o aproveitamento que é feito de um assunto que é sério, que deve ser abordado com seriedade e fazer-se um aproveitamento para contribuir com ele para a ideia da degradação do Serviço Nacional de Saúde. Nós repudiamos da mesma forma que se faça e que se aproveite esta situação da violência sobre os profissionais de saúde, mais um aproveitamento para criar a ideia da degradação, de destruição do Serviço Nacional de Saúde. Entendemos que o Serviço Nacional de Saúde, não devemos esconder, tem carências, tem dificuldades, que é preciso dar resposta, necessidades de investimento, necessidades de dotação de profissionais, não as devemos esconder, contudo, o Serviço Nacional de Saúde continua a ser o porto seguro da população portuguesa e temos aqui bem o exemplo nos últimos dias, que é a situação relacionada com esta pandemia, vamos lhe chamar já assim, a epidemia do coronavírus, do Covid-19. Portanto, nesse sentido, entendemos que deve haver também, e felizmente, que há a oportunidade para que os peticionários possam vir a ser ouvidos, porque a petição em si, sendo muito sintética e simples, permita-me que possa fazer uma classificação desta forma, apenas vem pedir medidas legislativas que criminalizem este tipo de violência. No entanto, tivemos a oportunidade de ouvir os senhores peticionários e que, além disso, apresentaram, não apresentando na petição, mas apresentaram medidas conducentes ao combate a este tipo de violência. Por isso, entendemos que a capacitação, e desde logo deixando destas questões, se entenda que a capacitação do Serviço Nacional de Saúde é também ela uma forma, tal qual como referiram algumas das medidas, mas muitas delas vão no sentido mais de resposta à situação em si. Nós temos uma perspectiva, e com todo o respeito, temos uma perspectiva mais proativa no sentido da prevenção e da dissuasão
no sentido em que nós não queremos que existam agressores para que não existam vítimas. É esta a nossa perspectiva, é esta a nossa posição. Porque entendemos que isto não é um ato, na sua maioria, temos que também ter em consideração isto. Poderá haver, os dados também não são muito específicos e descritivos, mas na sua grande maioria não são atos premeditados nem planeados. São atos que acontecem, muitas das vezes, no contexto clínico, tal qual como disse, no próprio consultório. Mas nós entendemos que existem medidas que possam, no sentido preventivo, ser eficazes mesmo. Esta da questão da dotação é uma delas. A articulação entre os serviços, muitas das vezes dá-se... Ou seja, os profissionais de saúde são a cara, são o rosto, são tudo das instituições. E são eles que recebem o impacto, seja muitas das vezes também de aspectos positivos, mas quando são os aspectos negativos é sobre eles que é descarregado esse entendimento. Um serviço de urgência, se tem atrasos na resposta em termos de atendimento, muitas das vezes não está associado única e exclusivamente ao serviço de urgência. Há serviços de apoio, estou a falar de imagiologia, de laboratório de análises clínicas, enfim, todo um conjunto de serviços que dão apoio, mas que acabam por ter efeitos depois sobre um serviço que está ali a dar a cara por os outros serviços. Assim como a articulação entre os serviços, os diferentes níveis de cuidados. A articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, os cuidados continuados, que também há aqui uma deficiente, sempre tem sido apontada e identificada, mas medidas que conducentes à melhoria da articulação entre os serviços, onde é que elas estão, não é? E eficazes. Mas há um outro aspecto em que nós, os profissionais de saúde, devemos ter muita atenção, que é a questão da comunicação e da informação. E isto seria fundamental e decisivo para dissuadir. Queria que me dissesse, relativamente a esta proposta que o PCP aqui deixa em cima da mesa, que é, nas salas de espera, que existam profissionais especialistas, preparados, formados, conducentes à interação, à informação e à comunicação com as pessoas que estão na sala de espera, para que os possa permitir diminuir a ansiedade, diminuir, até mesmo dissuadir algum tipo de incompreensão que surja, porque é daí muitas das vezes que resulta. A maioria dos casos resulta de longas esperas incompreendidas e mal entendidas. Portanto, seria uma medida positiva, entendemos nós, já agora gostaríamos de saber qual é a resposta. E relativamente depois à consequência, se têm conhecimento ou se conhecem protocolos de apoio à vítima. Porque, por um lado, nós queremos combater que existam agressores, por outro lado, também existindo vítimas, nós queremos que elas tenham todo o apoio e ajuda possível, nomeadamente no que tem a ver com o apoio psicossocial aos profissionais agredidos. Portanto, muito mais haveria para falar, mas deixar aqui esta ideia geral de que o PCP entende, naturalmente, que deverá de haver um quadro jurídico ajustado ao ato em si, mas dizer que medidas de organização e medidas de sensibilização, comunicação e informação seriam muito importantes para reduzir consideravelmente o que deveria ser nulo, deveria ser zero, que é a violência sobre um profissional de saúde ou sobre qualquer outro ser humano. Muito obrigado pelas explicações. Muito obrigado. Muito obrigada. Darei agora de imediato a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do PAN, Inês Sousa Real. Tenha a bondade. Muito obrigada, Sra. Relatora, senhores e senhores deputados, estimados peticionários. Gostaria de começar por agradecer a vossa presença aqui, os esclarecimentos que nos prestaram, bem assim como terem-se mobilizado para trazer esta importante petição aqui à Assembleia da República, que é um tema que não devemos, de facto, menosprezar. Nos últimos dias, até em virtude daquilo que tem sido também a violência no futebol e no racismo, sob esse mote, tem havido alguma discussão em torno daquilo que é a violência, mas não nos podemos esquecer que é um fenómeno que infelizmente é transversal a várias áreas da nossa sociedade e que infelizmente também os nossos profissionais de saúde estão sujeitos no seu contexto laboral, nas suas mais diferentes valências, a estes atos de violência. Há dados recentes que nos têm dito que, de facto, há 4
profissionais de saúde por dia a serem agredidos. Estes dados vêm até contrariar uma ideia que já existia relativamente a dados anteriores que falavam apenas de 1000 profissionais ao ano. Portanto, estamos aqui a falar de um crescimento muito significativo, muito expressivo. Compreendemos que num contexto em que se calhar não existe o investimento no Serviço Nacional de Saúde que deveria de existir, seja na valorização dos seus profissionais, no reforço dos equipamentos, na melhoria dos serviços, na dignificação que temos de ter em termos de resposta, poderá de facto ser um elemento potenciador desta mesma violência que hoje é sentida e tal como já aqui foi referido e bem, fruto também de alguma frustração de quem recorre a este serviço. E aqui não deixar também de dar nota que não faz assim tanto tempo que não tínhamos um Serviço Nacional de Saúde em Portugal e que de facto é na primeira linha quem de facto socorre àquela população que não tem muitas vezes acesso aos mais elementares e básicos cuidados de saúde e portanto temos de ter aqui um olhar duplamente cuidador, quer por um lado de quem estamos a cuidar quando recorrem aos hospitais e aos demais serviços, quer por um lado de quem presta estes cuidados que não podem estar sujeitos a esta expressão de violência. A par, obviamente, daquilo que possam ser as ferramentas de prevenção e de combate a este fenómeno. Mas gostaríamos de saber muito em concreto, sob o vosso ponto de vista, o que é que vos parece de facto mais importante no sentido de fazer uma avaliação de risco que minimize aquilo que possam ser os riscos, por um lado, e as situações de potencial conflito nos diferentes contextos. Já aqui falámos hoje e ouvimos de facto referir as questões das salas serem de facto demasiado pequenas, a própria configuração, os tempos de espera, a questão também da informação e da formação dos profissionais, o reforço da própria segurança e até mesmo do apoio ao nível dos psicólogos no Serviço também Nacional de Saúde. Gostaríamos de facto de perceber, sob a vossa perspectiva, o que é que de facto parece ser mais relevante e deixar aqui sublinhado que contam com o PAN, obviamente, para acompanhar estas preocupações e para contribuirmos para que não só desta petição como deste debate, que certamente existe já aqui um consenso, pelo menos que foi manifestado, de podermos de alguma forma proporcionar medidas que visem dar aqui resposta às vossas preocupações. Queria só também deixar uma nota, eu mais 10 minutos terei de sair, mas irei obviamente ouvir depois aquilo que possam ter sido as respostas que não tenha tido a oportunidade de ouvir e agradecer mais uma vez a vossa presença. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu darei então de imediato a palavra para responder e para dizerem o que se lhes oferecer sobre as questões aqui suscitadas. Muito obrigada. Sim, senhora. Pronto, já da parte do Ministério da Saúde, algumas iniciativas para estudar este problema. Acho que há uma plataforma sobre, um plano sobre, falta-me o termo, sobre o estudo desta, que está até em debate público, sobre a questão das violências aos profissionais de saúde. E pronto, e o que está lá escrito é louvável, não é? Agora, quer dizer, no fundo, eu digo assim, quer dizer, eu já estive, pronto, só para dar um exemplo, não é? Durante a minha longa carreira, também já estive na Direção-Geral de Saúde durante 2 anos a tratar do problema dos acidentes nas crianças e no fundo, pronto, é como o deputado disse, e bom, disse bem, é a prevenção e a dissuasão, mas se não se faz a dissuasão, a prevenção morre ali, porque não sei, todos vocês se lembram, a questão das cadeiras de suporte, não é? Que se tinha que levar nos automóveis para irem em segurança. As crianças, naqueles primeiros anos, ninguém ligava nenhuma, quer dizer, havia pessoas, pronto, que compreendiam pelo toda a propaganda que foi feita, por vários anúncios até na televisão, do perigo de conduzir com as crianças sem cinto de segurança, sem cadeira de suporte. Mas foi na altura, e aliás houve um trabalho muito bem feito nessa altura no Algarve, é que aquela secção da polícia da Escola Segura, cada vez que verificava as pessoas que iam entregar as crianças na escola sem cinto de segurança, entregava-lhes um papel e avisava. Mas na semana seguinte multava, não é? Porque tem que ser assim, quer dizer, eu também, como vá lá, a minha formação filosófica é muito de prevenção, mas se não há uma dissuasão, infelizmente, a minha experiência fica tudo no tinteiro. Claro que não há dúvida nenhuma que esta violência aos profissionais de saúde,
Portanto, quem pratica a violência está realmente está numa situação de debilidade, muitas vezes nem compreende o que se está a passar, e agora chegar ao nível da agressão é uma coisa que tem que haver um travão, não é? E se houver, e no fundo foi um bocadinho isso a base da nossa petição, porque se houver no fundo quem faz as leis são vocês, não é? Quer dizer, se houver realmente uma lei dissuasora, é uma arma boa, porque não há dúvida, a senhora deputada do Bloco de Esquerda pôs aqui perguntas e que existe um observatório para a observação contra a violência aos profissionais de saúde na Direção-Geral de Saúde ou no Ministério da Saúde. Nesse plano, pronto, há várias normas de segurança, etc, etc. Quer dizer, eu que ando aqui há muitos anos, já não acredito muito nisto, porque isto, no fundo, é um bocado de copy-paste, não é? Do que se faz lá fora e tal, pôs-se ali. Agora, o problema, no fundo, é o que eu disse, é o que volto a afirmar. Se não há realmente muitas medidas que têm de ser feitas, o Serviço Nacional de Saúde tem muitas deficiências, não há dúvida nenhuma. Eu penso até, pronto, isso até pode ser uma proposta que se faça ao Ministério da Saúde. Penso muitas vezes, os próprios, sobretudo nos hospitais, o Centro de Saúde já é diferente, os próprios voluntários, que são bastantes, têm um papel e que não se gasta mais dinheiro, não é? Que têm um papel muito importante nos hospitais e que, em vez de, muitas vezes, também não lhes atribuem outras funções que não seja indicar aos utentes o caminho para aqueles utentes, ou iletrados, ou outros, que não sabem ver as sinalizações nos hospitais. Agora, por exemplo, no IPO de Lisboa, onde eu trabalhei, há uma tradição muito grande dos voluntários. E estão lá e falam nas salas de espera e oferecem o tal chá e bolos que não resolve tudo, mas pronto, que um dos do Ministério da Saúde, um dos secretários de Estado falou, não é? Do chá e bolos, mas quer dizer, a história só com chá e bolos não vamos resolver nada e as agressões continuam, não é? É que o problema é um bocadinho isto, quer dizer, é que nós queremos parem com as agressões, não é? Quer dizer, claro que isso tem que haver muitas formas, para a própria televisão muitas vezes também podia promover isso e não faz. Este cartaz, que pelos vistos os ingleses nisso é um bom exemplo e normalmente eu gosto de saber o que é que se passa em Inglaterra. Esse cartaz que põe e diga a escolha é sua, ou requer ser tratado por um médico ou por um profissional do Serviço Nacional de Saúde, ou então vai ter que ser tratado por um polícia, não é? Se começa a agredir, etc. Eu acho que esses cartazes também seriam dissuasores, mas tem que haver uma resposta, porque a maioria das pessoas diz assim, está aqui o cartaz, mas eu bato no médico, ou insulto, e no fundo não me acontece nada. Como aquele caso que foi relatado nos jornais, de uma pessoa que vai a um centro de saúde, quer uma baixa, o médico diz que não lhe dá a baixa e agride, e depois, no dia seguinte, vai a outro centro de saúde. Portanto, há aqui todo um plano que devia haver uma referência, não é? Pronto, agora estamos na fase do combate ao coronavírus, eu sei que isto talvez não seja a melhor altura de resolver estes problemas, mas tem que se ir pensando neles e resolvendo, porque no fundo, quando muitos de vocês estiveram na função pública, noutros ministérios, há um dito que é assim, quando não se quer fazer nada, elege-se uma comissão, não é? E é isso que nós não queremos fazer, se elejam mais comissões. Pronto, tenho dito. Muito obrigado por tudo. Eu acho que a gênese deste problema começa porque nós temos... Isabel Guimarães, peço desculpa. A gênese deste problema começa porque nós temos... Não vai com chá e bolinhos, não vai com premiar infratores, porque as nossas condições de trabalho, com a diminuição dos recursos humanos, com a degradação dos equipamentos, os médicos e os profissionais de saúde não têm tempo
para distribuir pelos doentes. É evidente que isso enerva as pessoas. Uma pessoa que está com uma dor de dentes acha que é prioritária em relação a outra pessoa qualquer, porque ela tem uma dor e acha que está ali e até é prioritária. Enerva-se, chateia-se e tem que descarregar em alguma coisa. E é a primeira pessoa que está à frente, é o front office, e descarrega nos médicos, descarrega no pessoal de saúde, descarrega no pessoal todo, ainda os persegue nos parques de estacionamento, etc. Portanto, premiar os infratores, eu também, se passar a 200 à hora numa estrada, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ando sempre a 200. Se começar a receber as multas em casa, uma multa um dia, uma multa outro dia, outra multa outro dia, podem ter a certeza que eu, ao fim do mês, ando a 120. Portanto, eu penso que não pode haver premiar os infratores, tem que haver medidas preventivas, por um lado, com a educação à saúde, as pessoas têm que se perceber, por exemplo, agora, o que é que se nota nos hospitais com o coronavírus? As urgências estão reduzidas à metade. As pessoas não vão às urgências. Ora, estas pessoas precisariam, no normal, de subcarregar as urgências? Não. Há uma falta de literacia muito grande em relação à população em geral. Depois, o Governo, a tutela tem que tomar medidas. Não pode criar instituições para uma população X, pôr-lhe uma população 4 vezes X e pôr os recursos humanos ainda diminuídos em relação ao inicial, porque as pessoas, entretanto, vão saindo, portanto, e com meios técnicos e equipamentos obsoletos. As pessoas não podem fazer omeletes sem ovos. O grande problema está na tutela, que não cria as condições necessárias para o Serviço Nacional de Saúde funcionar de uma forma que poderia, efetivamente, ser produtiva. Outra coisa, nós não podemos permitir que os conselhos de administração dos hospitais digam que é um fator de risco para os médicos a agressão. Nós tirámos um curso de medicina, não tirámos um curso de Kung Fu nem de Karaté. Portanto, nós, como médicos, temos que nos adstringir às nossas e fazer bem, e nós fazemos bem. Portugal tem os melhores médicos, para mim, do mundo, porque aguentam tudo, fazem tudo, autopromovem-se à sua própria conta, muitas vezes sem as autorizações devidas e que deveriam dar, e a promoção até económica deveriam dar para os médicos poderem progredir nas suas carreiras, carreiras essas que estão a ser degradadas cada vez mais, com a saída dos médicos todos. Há sítios que têm neste momento e que dão têm especialidades e que formam pessoas em especialização, mas que precisavam de mais meios, que não têm. As pessoas, porque é que as pessoas estão todas em Lisboa? Porque é que as pessoas que se formam querem ficar em Lisboa? Porque se forem para a província não progridem nas carreiras. Quer dizer, não há meios. O problema, a base disto, está na tutela e no Serviço Nacional de Saúde e não a afetação de verbas ou de meios técnicos, meios económicos, seja o que for, em relação a isso. Em relação às medidas protetivas, às seguranças, aos polícias, a isso tudo, e a retirar direitos aos infratores. Aqueles doentes e aqueles utentes que vão na agressão gratuita deveriam ser punidos em relação a esse tipo de agressões que efetuam contra os profissionais de saúde, na medida de tirarem as isenções, têm isenção, ok, ficam sem isenções, estão com um médico a distrito, ok, perdem o direito a esse médico, vão à procura de outro que se calhar não encontram, porque os médicos de família, não se resolve o problema da falta de médicos de família aumentando as listagens. Os médicos não são elásticos, nem as horas são elásticas, e se tinham um tempo já reduzido para ver os doentes que têm, não é por porem mais 1000 na lista, ou 100 ou 200, que eles conseguem, já não conseguiam ver os que tinham, muito menos os que lhe põem em cima. Não se resolvem os problemas de aumentar listagens. E em relação a isso tudo, pronto, olha, era o que eu tinha que dizer. E é o que me vai na alma. Muito obrigada. Eu queria só esclarecer que, no âmbito da vossa petição, há aqui um objeto muito específico, que é, eu até sublinhei aqui, peço perdão, tenho aqui as minhas folhas, até sublinhei que especial para os profissionais de saúde a tomada de medidas legislativas que criminalizem especialmente esse tipo de violência, tornando mais céleres e punitivas estas medidas. E naturalmente que isso se insere no âmbito das competências da Assembleia da República, portanto é competência legislativa, mas depois houve aqui algumas considerações que acrescentaram, digamos assim, à vossa petição, que não se prende diretamente com a nossa competência legislativa, mas poder-se aprender com a nossa competência de fiscalização da tutela e do Governo e da atividade governativa. E, portanto, tudo isso seguramente será ponderado devidamente pelos grupos parlamentares. Farei o relatório tão breve quanto possível, por forma a que esta questão seja abordada, e depois os grupos parlamentares tomarão as medidas que entendam adequadas, por forma a darmos tratamento a esta situação, que é uma situação de facto perturbadora,
porque a violência em caso algum pode ser admitida, mas muito menos a quem nos cuida, naturalmente. Isso é para nós todos claro, e acho que há um consenso absoluto aqui. E, portanto, agradecer mais uma vez a vossa presença, dizer que o direito de petição é um instrumento de democracia participativa que aproxima os cidadãos e a Assembleia da República e, mais uma vez, saudar por isso mesmo, por também nos chamarem e nos despertarem para as questões que se passam lá fora e que são da nossa conta, naturalmente. Muito obrigada a todos, sim, muito obrigada.